Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, não está inscrito, se inscreve no canal, like, comentário, compartilha com todo mundo esse vídeo porque ajuda pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links todos aqui na descrição para você dar uma olhada. E para você garantir conteúdos antecipados como esse, é muito simples, você vai entrar lá no meu Apoia-se ou no clube de membros aqui do YouTube e você vai se tornar um assinante, vai garantir conteúdos antecipados toda semana, conteúdos até que vão ficar mais tempo só para você poder assistir. Bom, vamos falar do final de semana do futebol americano brasileiro. Temos 13 jogos, estamos chegando na fase final e mesmo assim ainda tem jogo pra dedéu. Tem jogo do Brasileirão, tem jogo da BFA e tem jogo da Taça 9 de julho, que é por onde iremos começar. Temos dois duelos aí do Grupo A. Grupo A que faz sua última rodada nesse domingo. Formada 9 de julho, passam líder e vice-líder para as semifinais. Então a gente tem aí uma definição pela frente. Né? O primeiro duelo, o Leme Lizards 2-0, encarando o Defenders FA 1-1. Jogo que pode valer a liderança, né? Claro, temos cenários aí. Mas se o Defenders vencer esse jogo e o Guarás vencer, a gente tem um empate triplo, e o Avaré vencer, passam Defenders e Leme. Bom, vamos lá desse jogo. O Leme Lizards tem tudo para fechar 3-0 e ser o líder do seu grupo. É um jogo que eu estou curioso, porque eu acho que esse time do Defenders teve flashes muito legais contra o Guarás, né? Venceu o Avaré num jogo apertado, né? Contra o Guarás, apesar da derrota, teve momentos bem legais. O time achou formas de passar com a bola, criou ritmo, pontuou, brigou. É um time de desenvolvimento, é um time que a gente deve ver na SPFL do ano que vem e começa a aparecer como um candidato legal de Série Prata, né? Esse time de Jaboticabal. Mas eu acho difícil bater um Leme Lizards, né? Um time que tá com um elenco um pouco mais reduzido para esse Brasileirão, para essa Taça 9 de julho, mas que tá jogando um bom jogo, tá fazendo a sua parte, né? Tá ganhando os jogos que tem que ganhar de maneira controlada, né? Por assim dizer. E eu acho que desse jogo é isso. É esperar ver se o Defenders consegue trazer um jogo ofensivamente legal e defensivamente como essa equipe se porta contra um ataque que tá tentando fazer muita coisa diferente. Tem dois quarterbacks aí trabalhando muito bem com esse time. E tá achando formas de produzir muito bem. Muita gente me falou, né, sobre a questão de Leme jogar esse campeonato e não jogar nacional e tudo mais. E eu falei muito sobre como para mim é um time que tem que se desafiar e era um time que deveria estar jogando em outro nível já, que fosse uma D2 ou uma D3. Mas eu também queria deixar muito claro pra galera que eu entendo o outro lado da moeda, questão financeira, questão de elenco, que é melhor não entrar do que você entrar e dar um WO, que é muito caro por conta das viagens maiores e tudo mais, e eu entendo tudo isso. Mas a minha opinião é que Leme é um time que tá aí há bastante tempo, né? Assim como o Guarani Indias, que eu vou falar não vou falar hoje, mas para mim são dois times que estão há muito tempo no cenário e que teriam condições de já estar mais organizados para estar desbravando, né, esses caminhos do Nacional novamente, né? Leme já jogou, acho que a antiga BFA Acesso, alguma coisa assim do tipo. Mas vamos lá. Continuando, o outro jogo desse grupo é Guarás Futebol Americano e Avaré Lions, né? Caso o Guarás vença e o Leme também vença, o Guarás vai passar em segundo. Caso o Defenders vença o Leme, o Guarás vença, a gente vai ter um empate triplo ali. Ou se o Avaré Lions vencer o Guarás e o Defenders perder, o Guarás vai ter um empate triplo ali com essas três equipes. Enfim, muitos cenários que eu acho que não devem acontecer, porque eu acredito que o Guarás deva vencer esse jogo. É um jogo legal pra gente ver duas equipes que estão em momentos diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Enquanto a equipe de Avaré, né, depois da SPFL, onde não encarou adversários que não se chamaram Assis Captains, jogou, né, do jogo já, jogou contra a Leme, jogou contra o Defenders, perdeu, mas está conseguindo trabalhar coisas diferentes, fazer coisas diferentes, isso é muito importante. O Guarás é uma equipe que está rodando um elenco diferente, está rodando com o Marquinhos de quarterback, eu acho isso legal para ele pegar repetição também, coisa que ele não pegou praticamente na SPFL desse ano. Rodar outras peças, testar outras coisas, defensiva e ofensivamente. E mesmo com todos esses testes, eu acho que o Guarás é favorito, é uma equipe muito física, né, para esse adversário que é o Avaré Lions. E deve ser um jogo legal, deve ser um jogo interessante.
E eu acho que o Guarás tem tudo pra caminhar bem. O time que tem bons recebedores. Acho que o Marquinhos não traz tanto aspecto terrestre quanto o Marcílio, mas consegue mover bem o seu ataque. Deu algumas engasgadas contra o Defenders, é verdade. O Defenders trouxe até um jogo mais competitivo do que talvez o próprio Guarás estivesse imaginando. Mas no final das contas a equipe ganhou. E com a vitória a equipe vai praticamente ele garantiu o seu acesso para a semifinal para encarar o líder do outro grupo. Para a galera que me perguntou, né, sobre os outros jogos, eu tenho falado um pouco de 9 de julho, e eu sempre falo, galera, timing pra mim é tudo, e se o vídeo não sai, não dá pra falar. Eu não comento placar, não comento situação de time só por placar, eu preciso ver o jogo, né? Então eu fui receber o vídeo da outra rodada hoje, literalmente hoje, no dia que eu estou gravando, terça-feira de madrugada. Então não dá pra falar de placar. Talvez eu possa falar depois, ver o jogo com calma e tudo mais, mas o timing é tudo, principalmente com muita coisa rolando de NFL e tudo mais. Bom, vamos agora para o Brasileirão. Brasileirão que tem sua última rodada de temporada regular nesse final de semana. Está na hora de separar os meninos dos homens nessa brincadeira. Lembrando, final de temporada regular do masculino. O feminino tem o jogo ainda entre Brasília Pilots e a equipe do Silverhawks em Brasília. Quem vencer vai encarar a Portuguesa Avengers em São Paulo. Bom, vamos começar pelo último jogo da D3, né, que a gente tem, que é Croco B e Chape Futebol Americano. Jogo que vale a classificação para ambas as equipes. Caso a Chape vença, a gente tem um empate triplo de 1-2 e o saldo entre os empatados é o que vai imperar. Teríamos Croco B, Chape e Curitiba Lions, né? Outra coisa, né? Óbvio, estou falando do Croco B, o Croco B que decidiu continuar no Brasileirão. Achei uma atitude muito corajosa, né? Uma equipe que passou por uma situação sem precedentes no futebol americano, perdeu 3 guerreiros do futebol americano, inclusive, se eu não me engano, acho que o Pinguim era um dos treinadores do Croco B, então eu imagino que esse time aí vem com uma missão muito pessoal e muito única de tentar ganhar esse título nacional inédito, né, para o Curitiba Crocodiles da terceira divisão. Para mim, o Croco é bem favorito. Acho que quando a gente olha, principalmente o primeiro jogo, em condições ideais, esse time do Croco B se mostrou um time muito organizado ofensivamente, que não precisou inventar demais a roda para dominar o Curitiba Lions. Defensivamente fez um jogo muito bom e, mesmo na derrota para o Ponta Grossa Phantoms, foi perdendo no overtime por 2-0 num campo extremamente molhado, sem condição do time passar a bola, em condições ideais, e que o Croco B poderia até ter vencido a equipe do Phantoms, mas não venceu, então agora precisa brigar para garantir a sua vaga na pós-temporada. A Chape, eu acho que a gente viu uma melhora do jogo 1 para o jogo 2, ofensivamente o time começou a caminhar um pouco mais, conseguiu 2 touchdowns no segundo tempo do último duelo, mas é um time que ainda precisa se organizar muito. É um time que está criando casca dentro do cenário do futebol americano nacional e, quem sabe, pode trazer um jogo legal, pode trazer um jogo maneiro para a gente ficar de olho. Mas meu favoritismo é para o Croco B. E caso o Croco B vença, avança como segundo do seu grupo e vai pegar o Parobé Bears, né, equipe que garantiu a liderança e classificação do outro grupo dessa chave. Lembrando, né, o Brasileirão D3 está dividido de um lado, praticamente um lado São Paulo, né, que com a chegada do Franca virou virou realmente quartas de final São Paulo, e do outro lado uma quartas de final do Sul, né? A gente tem aí Ponta Grossa Phantoms do Paraná, podemos ter Croco do Paraná ou Chape de Santa Catarina, temos o Parobé Bears do Rio Grande do Sul e temos o Arapongas do Paraná. Inclusive esse duelo já está definido, né? Arapongas e Ponta Grossa Phantoms, que vai ser na semana que vem. Bom, indo agora para D2, temos 3 jogos da D2. Um jogo que é só para cumprir tabela, né? Goianos e Brasília Wizards. O Goianos já é o líder do seu grupo, mesmo que perca esse jogo. Brasília Wizards já está eliminado da D2 e da D3, mesmo que vença esse duelo. Então, assim, eu acho que é um duelo para as duas equipes rodarem mesmo uma galera, pode realmente se testar mais. Acho que o Goianos talvez não pense dessa forma porque quer a maior seed possível. Acho e é bem provável que a gente veja esse time tentando usar a força máxima o máximo que puder. E é um jogo legal também para a equipe se testar mais no jogo aéreo, que é algo que ainda não está tão encaixado, reduzir um pouco, limpar essas faltas que a gente viu tanto no primeiro confronto. E para o Brasília Wizards também é uma chance de fechar bem, fechar jogando bem. Não acho que o time consiga vencer esse duelo, mas jogar melhor do que a gente viu nas últimas partidas, né? O time
Começou vencendo o Templários, mas desde então não conseguiu ter boas performances. Indo pro outro jogo que temos, né? Matilha dos Vales e Bravos Futebol Americano, jogo que vale a liderança do grupo. As duas equipes já estão classificadas, mas a liderança te garante aí pelo menos um joguinho em casa na pós-temporada. O Bravos vem 3-0, mas o critério de desempate para D2 e para D3, nesse caso do grupo, é o confronto direto, né? E se cada uma vencer um jogo, já é o confronto direto. E o outro critério é pontos sofridos, considerando todos os jogos do grupo. E a equipe da Matilha já tem menos pontos sofridos que o Bravos. Então, caso a Matilha vença pelo placar que for, a Matilha vai ser líder. Se o Bravos vencer, vai ser líder com 4-0. É um jogo que eu tô bem curioso. O primeiro duelo, ele parecia que ia ser uma disparidade muito grande, mas a Matilha correu atrás, buscou e quase conseguiu a virada. A defesa do Bravos conseguiu segurar o jogo. Eu acho que os dois times têm muito aprendizado para tirar do último duelo. A Matilha tem aprendizados para tirar do duelo contra o Erechim Coroados. Segundo jogo do Stephen com esse ataque. O cara que apareceu muito bem como recebedor, 2 touchdowns. Um ataque que está encaixando cada vez mais e vai encarar uma defesa que jogou um segundo tempo muito ruim. Então, tem aprendizado para os dois lados. Essa defesa precisa entender o que não funcionou, precisa entender que existe agora uma ameaça mais vertical que pode te machucar. E vai ser muito interessante a gente ver como esse ataque do Bravos vem pro jogo, né? Uma equipe que jogou um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo bem abaixo, né? No duelo entre as duas equipes. E que precisa corrigir algumas coisas. Eu ainda bato nessa tecla de que faz falta um jogo terrestre, mas até agora não está cobrando um preço alto o time não correr bem com a bola. E tem corredores para isso, né? Acho que é o que mais me incomoda. É um time que tem running backs para correr com a bola, mas não consegue realmente encaixar essa combinação com o Nicolas passando. E é um duelo bem interessante. Não sei em quem apostar como um favoritaço. Eu acho que não tem um favoritaço para esse jogo. E essa é a realidade de alguns jogos desse final de semana. Mas eu acho que eu iria com o Bravos pelo momento. O time tá 3-0, o time tá com uma confiança um pouco maior. Não esqueçamos, é o atual vice-campeão. É um time que tá com um elenco bem cheio. Acho que a Matilha tem tudo para conseguir brigar e para conseguir vencer. Mas se jogar um primeiro tempo tão ruim quanto jogou contra esse mesmo Bravos, é muito difícil você buscar, tanto que não buscou no primeiro confronto. Mas jogo extremamente equilibrado, colocaria o Bravos por estar com a campanha de 3-0 até agora. O último jogo da D2 que temos é um jogo chave também, olhando para playoffs, que é Vikings Futebol Americano, campanha de 2-1, contra o Londrina Bristol Backs, campanha de 3-0. Bristol já está classificado, independente do que aconteça nesse jogo, mas se ganhar, classifica como primeiro e tem pelo menos um jogo em casa nos playoffs. Se perder, vai passar como segundo, o Vikings em primeiro, porque os dois vão ter 3-1, e aí o Vikings passa pelo confronto direto. Caso o Vikings perca, se minhas contas não estão erradas, o Vikings é eliminado pelo mesmo critério que define a liderança de Matilha e Bravos. Eu vou até dar uma pesquisada depois, ou qualquer coisa se estiver errado eu coloco ou aqui na legenda ou na descrição do vídeo, que é a questão de pontos sofridos com o Vipers, né? Porque cada um ganhou um jogo e aí tem que ver quantos pontos foram sofridos aí em todas as partidas, das 4 partidas do time, né? Inclusive, caso o time perca por muitos pontos contra o Bristol, pode complicar muito mais. Expectativa de um jogo bom, expectativa de um jogo legal. Eu acho que o Bristol ofensivamente tá crescendo com o Brian, né? Não vou nem falar tanto do Perry, porque eu acho que o centro é o quarterback. Ainda acho que ele precisa trabalhar melhor as rotas curtas intermediárias. Ele tem o braço para afundar essa bola, a gente já viu isso. Mas o tempo é que vai dar essa conexão no jogo curto. O jogo terrestre, vamos ver se aparece. Não apareceu muito bem contra a equipe do Vipers. Isso pode ser útil contra a equipe do Vikings. E é um jogo também que eu acho que as duas secundárias precisam estar bem ligadas, né? A secundária do Bristol vai encarar um ataque que passou bem a bola no último jogo, conseguiu trabalhar passes curtos, conseguiu trabalhar alguns passes mais longos, e tem um jogo terrestre também que tem alguns momentos. Vamos ver se a gente vê o Hamel correndo melhor com a bola, como ele também correu no final do jogo contra o Paraná Clube Guardian Saints. O jogo é aqui em São Paulo, vou estar lá inclusive no sábado para fazer a narração desse jogão.
E eu tô bem ansioso. Eu acho que o Vipers, obviamente, está aí torcendo para a equipe do Paraná ganhar, isso é óbvio. Mas é uma coisa pra gente ficar bem de olho. Eu acho que é um jogo bem legal. Eu acho que a defesa do Vikings vai precisar tomar muito cuidado. Foi uma defesa que cedeu muitos espaços, principalmente no jogo aéreo, em profundidade. Vai encarar um quarterback que, se achar a janela, vai pendurar. Tem bons recebedores do lado de lá. Então é algo pra gente ficar de olho. Meu favoritismo, aí eu também vou pelo momento. Eu acho que o Bristol chega muito embalado. Talvez, né, a gente possa ter uma questão de viagem, né, uma viagem um pouquinho longa também. A gente sabe que em viagem, de repente, vem o time vem ali um pouco diferente, né, e tudo mais. Mas eu acho que é um jogo bem legal, um jogo bem equilibrado. Acho que o Bristol, nesse momento, está um pouco melhor. Mas, vale a gente falar, o Vikings vem bem embalado, bem embalado. E isso também pode ajudar muito. Acho que o começo do jogo vai ser um diferencial bem importante para essas duas equipes. Indo para o Brasileirão D1, temos 5 jogos. 5 jogos do Brasileirão D1. Vamos começar por Cruzeiro e Steamrollers. Cruzeiro 2-1, Steamrollers 0-3. Matematicamente, o Steam ainda tem chance de se classificar por conta da saída do Curitiba Crocodiles. O Steam ainda pode passar como um terceiro. Acho difícil, mais uma vez, eu digo e repito, o Corinthians Steamrollers não está jogando um futebol americano competitivo, não está jogando um futebol americano de nível de D1. E ainda tem a questão que vem para esse jogo sem alguns jogadores ejetados. Até o momento dessa gravação, não temos confirmação do STJD de mais jogadores ejetados ou não, mas vai estar jogando em casa contra o Cruzeiro, mas vai estar aí com menos jogadores à disposição. E é um time que, particularmente, já não estava jogando bem, mesmo com o elenco completo, com o elenco reduzido. Eu acho que a chance é ainda pior. Foi um time que não se achou ofensivamente, não se achou defensivamente e no último jogo não se achou nem disciplinarmente. O Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro vem para tentar ser, acho que dá para ser o melhor segundo colocado, né? Vai fechar 3-1, o Vailers ou Dragons também vão fechar 3-1. Do outro grupo, o único 3-1 que pode acontecer é o Spartans, mas aí ele seria líder. Então, assim, é um time que vem para tentar ganhar, para tentar fazer saldo, para tentar tomar pouco ponto e sonhar ali com o melhor seed possível. Mas, vale a gente reforçar algo que eu falei muito depois do jogo do Gama. Este ataque do Cruzeiro não está particularmente jogando muito bem. A defesa está jogando muita bola e o time em alguns momentos conseguiu capitalizar. Mas não é um ataque que está jogando muito bem, que está achando muitas formas de correr, nem de passar muita bola. É um ataque que fica muito em campo e eventualmente consegue fazer alguma coisa, sem falar da defesa tendo touchdowns e a defesa colocando o time em boas situações. Acho que a gente pode ver muito disso, inclusive, nesse jogo domingo que vai rolar no Centro de Treinamento Touchdown aqui em São Paulo. Outro jogo que vai estar rolando no domingo de manhã, jogo que eu estarei também, é Guarulhos Rhinos e Gama Leões de Judá. O Rhinos está 1-2, o Gama está 0-3. Se o Rhinos vencer, vai passar como terceiro colocado do seu grupo, não dá para ser segundo. O Gama, eu acho que a situação parecida com o Steam, ainda dá para sonhar caso vença, mas acho muito difícil, né? Jogou aqui em São Paulo, o Rhinos vem embalado da última vitória, e eu acho que eu fico muito sem expectativas de que o Gama vença, porque a gente não sabe que ataque do Gama vai vir para campo, né? No primeiro jogo foi um ataque muito ruim, no segundo jogo foi um ataque já mais ajeitado, apesar de não ter pontuado. No terceiro jogo, um ataque completamente ruim. Então tem uma viagem até São Paulo, de repente não vem com o elenco completo, considerando a situação já do elenco, e vai encarar um Rhinos que achou formas de passar a bola de forma produtiva no último jogo, achou formas de correr pela maior parte do tempo que pôde, e vai encarar uma defesa que vem muito bem, vem muito embalada, fez o que tinha que fazer contra o Tritões, e vai encarar um ataque que não tem uma cara, não tem uma organização ainda. Então, algo pra gente ficar de olho. Pô, talento tem de sobra dos dois lados da bola para a equipe de Guarulhos, que deve se classificar. Se eu não me engano, eu acho que deve ser o seed 6 ou 7, né? Eu não sei muito bem. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas a expectativa é uma vitória tranquila do Rhinos. Eu acho que tem tudo pra ser um jogo tranquilo, até mais tranquilo do que foi o jogo do Tritões, por exemplo. Falando do Tritões, vamos falar agora de Flamengo e Imperadores contra Tritões Futebol Americano. O Flamengo está 3-0
né, a decisão do Brasileirão em conjunto com os times foi que os 2 jogos que o Croco não teria seriam dados como WO, num placar de 49-0, se eu não me engano. Então aí o Flamengo acaba já garantindo a liderança do seu grupo, independente do que aconteça, e tem uma chance de fechar aí 4-0 com um bom posicionamento. Vai encarar um Tritões fora de casa, né? O Tritões vai estar jogando no Espírito Santo esse duelo. Um Tritões que talvez passe com a seed 8, mesmo que perca esse jogo, né? Vai depender ainda de algumas situações, de tudo que acontecer. E é um jogo que eu tô curioso, porque assim, o Tritões no jogo que fez em casa jogou bem, então não tem viagem, pode ser um jogo competitivo, a gente pode ver Irving achando um pouco mais os seus caras, mas vai encarar uma defesa que tá jogando bem, vai encarar uma defesa que fez bons jogos até agora, e eu tô bem curioso porque teremos a estreia do Matt Baziner. O Flamengo tem postado muita coisa com ele, né, de treinamento e tudo mais. Tô bem curioso, né, já falei um pouco sobre ele, tem até vídeo aqui no YouTube sobre quarterback de 40 anos que chega aí para ajudar essa equipe do Flamengo Imperadores, e vamos ver o que ele traz para esse jogo. Né, acho que encara um adversário que tem uma defesa que pode gerar uma certa pressão, que pode dar um certo trabalho, mas, né, se ele jogar o que muita gente está esperando, a gente deve ter um bom jogo aí. É um bom teste, até ver, né? De repente é o Patrick quem começa jogando e não ele. Mas, bom, vamos esperar para ver. Acho que o Flamengo tem tudo para ganhar. É um ataque que tem um bom jogo terrestre, um jogo aéreo que tem alguns momentos bem legais, e uma defesa que está ajudando esse time a ter chances de jogar bem ofensivamente. Né, quando a gente pega o primeiro jogo, que o ataque não estava encaixando tão legal, a defesa ajudou essa chave a virar e deu mais tempo para o ataque ganhar. O segundo jogo, o Steamrollers não é muito parâmetro, é um time realmente que está muito abaixo dos outros. E como não teve o terceiro jogo, a gente acaba perdendo aí provavelmente o que seria o melhor termômetro desse Flamengo Imperadores. Mas acho que o Tritões é um time um pouquinho melhor, né? Então dá pra gente ter uma expectativa legal. Indo agora para Brown Spiders e Spartans Football. Assim como eu falei sobre o Corinthians. Não sabemos se o Spartans vai perder mais jogadores do que os 5 ejetados, né, no último duelo. Lembrando que as ejeções por briga, targeting, conduta antidesportiva em primeiro grau, né, que o cara é ejetado sem precisar de uma segunda falta, todas dão uma desqualificação de um jogo no Brasileirão, né? Então isso é muito importante a gente falar. Acho que vai ter mais algum jogador suspenso. Eu acho que se fosse ter, talvez já tivesse sido falado sobre. Mas também não posso afirmar nada. Cabe mais jogadores ali? Provavelmente sim. Se o STJD for bem rígido. Né? Então, mas isso não. Eu já falei sobre esse vídeo, sobre isso, tem um vídeo no grupo aqui dos apoiadores para falar isso. Vamos falar do jogo. Claro, o jogo passa diretamente sobre os jogadores que podem ou não de repente estar lá, mas eu acho que mesmo com algumas ausências, eu vejo o Spartans um pouco como favorito. Falei um pouco até depois da vitória do Corinthians que eu não tenho muita confiança nesse time, porque quando chegou em jogos grandes que importavam, esse time não jogou bem. Acho que esse é um jogo grande. Não acho que vai ser o jogo mais importante da temporada para o Spartans, mas é o jogo mais importante nesse momento. As duas equipes já estão classificadas pela desistência do Croco. O Spartans pode inclusive passar como um seed 3 e de repente ter até mais de um jogo de pós-temporada jogando em São Paulo, que seria muito bom para evitar viagens e tudo mais. O Brown Spiders, caso vença, vai passar em primeiro, mas aí o seed 3 iria para o Vilers ou pro Dragons. Tem uma explicação da CBFA sobre isso, né? Que o Croco seria o primeiro desse grupo num cenário ali com todo mundo 2-2, mas que como o Croco abdica, todo mundo na sequência ganharia o seed, né? Um seed a mais. Então, teoricamente, ali seria pro Dragons ou pro Vilers. Mas é um jogo bem interessante pra gente ver, porque assim, eu acho que o Spartans tem a oportunidade de provar que dá para competir contra uma equipe mais competitiva. O Brown Spiders mostrou contra o HP que talvez tenha achado o jeito de jogar ofensivamente, né, com passes mais curtos, tentando de repente usar um pouco mais o jogo terrestre, principalmente no começo do jogo, para sentir como vai estar a linha defensiva do Spartans. Eu acho que é bem legal e importante que isso aconteça.
E também é um duelo muito legal pra gente ver as trincheiras do Spartans contra a defesa do Brown Spiders. O Brown Spiders tem ótimos jogadores ali no front defensivo. É um time que dificulta muito pra você correr com a bola, na grande maioria dos seus jogos. Mas é bem legal pra gente ver. O duelo de secundária também vai ser legal, né? Mamão e seus recebedores contra essa secundária do Brown Spiders que tem bons nomes. Billy vem de um jogo bom, falei bastante dele no último duelo, no último jogo do BS. Então é um jogo que eu estou pendendo mais ao Spartans, porque eu acho que esse time tem mais opções ofensivas para recorrer e talvez conseguir ganhar o jogo. Acho que a chave para o BS é dominar a trincheira e de repente, cara, persistir nesse jogo curto mesmo, que talvez funcione. Essa secundária do Spartans, mais uma vez, em alguns jogos ela deixa a desejar em alguns momentos. E vamos ver. O Spartans teve um começo de jogo muito ruim contra o Croco que custou a partida. Vamos ver se contra o BS consegue trazer um jogo melhor. Mas minha aposta seria em primeiro momento no Spartans, pensando ofensivamente. Defensivamente, eu acho que são duas defesas bem equilibradas, bem parelhas, né? Olhando jogador por jogador. Mas ofensivamente, talvez o Spartans tenha algumas opções a mais. Só que o Mamão também precisa começar melhor. Parte do jogo ruim do Spartans contra o Coco foi o Mamão não começar muito bem e o jogo terrestre não fluir. Último jogo do Brasileirão, Rio Preto Vilers e Moura Lacerda Dragons. Duas equipes 3-0, jogo que vale liderança e pode valer seed 1. O jogo será em Ribeirão Preto, domingo à tarde. E é um jogo que eu tô... assim, eu acho que eu tenho um pouco menos de expectativa do que a maioria. Eu gosto muito desse Dragons, mas eu não sei se esse Dragons vai conseguir bater nesse Rio Preto Vilers, olhando para a situação de quarterback. Falei com o Matheus depois do jogo do HP e dei os parabéns para ele, porque ele realmente assumiu a bronca naquele jogo contra o Rhinos, jogou relativamente bem contra o HP, mas quando a gente olha para o Sampa Bowl, e muita gente falou para mim, pô, olha o Sampa Bowl, como você pode de repente achar que não é tão equilibrado. A gente olha para um Darius Sample que estendia muitas jogadas, evitava muito sexy e tinha um braço muito forte. E eu não vejo o Matheus com características tão semelhantes assim. E eu acho que isso pode ser um fator diferencial. Eu acho que o Rio Preto Vale está jogando um ótimo futebol americano? Não. Já falei isso em algumas oportunidades. Mas ele está jogando bem e está sendo melhor que seus adversários. Então, se o time não está sendo excelente, os adversários muito menos. Então, é um jogo bem legal pra gente ver. Sim. Dragons tem chance de ganhar? Sim. Pode trazer alguns elementos diferentes ofensivamente para ganhar? Sim. Mas a defesa precisa aparecer. Essa defesa que cedeu um caminhão de jardas terrestres pro Vilers no Sampa Bowl. O Vilers está correndo sem medo de ser feliz, né? É um time que sempre fez isso. Mas a gente viu isso bastante já nesse Brasileirão. Então, é um jogo que eu tô bem curioso. Acho que Verlang no jogo aéreo com seu ataque vai ser o que a gente tem visto, bons e maus momentos. E as defesas vão ter um papel muito grande. Acho que a defesa do Vilers, como eu falei, ela erra e depois se corrige, não erra mais a mesma coisa, mas mesmo assim ainda é um time que dá alguns buracos. Special Teams pode ser um fator também. A equipe do Vilers se deu bons retornos para o Brown Spiders no último duelo. E eu acho que são duas equipes aí que estão parelhas, mas eu vejo o Rio Preto Vilers um pouquinho na frente, porque o Vilers pode dominar na trincheira com seu ataque e defensivamente não vai ter que encarar um quarterback com tanta mobilidade e com uma força no braço tão grande. Existem formas do Dragon suprir isso? Tem. Jogo mais curto, a OL conseguir jogar melhor pro jogo terrestre, usar também Festúcia no jogo aéreo, tentar jogar de repente com 5 recebedores abertos e jogar mais um short game, mas a gente tá num cenário que já tá no final de temporada regular, que você também não vai vir com um gameplay que vai revolucionar a roda do dia pra noite para um adversário. Não vejo isso no FABR acontecendo. Então, meu favoritismo é para o Rio Preto Vilers nesse momento, mas dá para ser um jogo bem legal. Indo para a BFA, temos 2 jogos nesse final de semana, 2 finais de conferência. Começar pela final da Conferência Sul, onde teremos Timbó Rex e Santa Maria Soldier jogando em Timbó. Lembrando que as duas equipes tinham que ter jogado um jogo de temporada regular, mas em acordo das duas equipes e a BFA, esse jogo ele foi cancelado, né? O Santa Maria Soldiers abriu mão de fazer esse jogo em casa e abriu mão da chance de trazer a final para Santa Maria, com questões financeiras. Houve ali uma conversa entre as equipes e acabou se acertando dessa forma. É um jogo que eu tô interessado porque foi uma diferença de 1 ponto na temporada regular, foi 13-12 para o Timbó Rex. E
quem vencer vai jogar em casa na semifinal contra o campeão do Nordeste. Então isso também é algo muito bom, né? O time que ganhar já sabe que não vai precisar fazer uma mega viagem agora para jogar a semifinal. Só que é engraçado porque a gente tem 2 cenários que eu não sei quem é o quarterback que abre o jogo para as 2 equipes. O Romário tá voltando, isso é óbvio, mas o Tannehill tá pegando muita repetição ainda. Então, talvez o Romário não esteja inteiro e talvez o Rex não queira forçar, porque o Tannehill conseguiu jogar bem contra os Soldiers na primeira oportunidade. E no Santa Maria Soldiers, a gente tem o Douglas e a gente tem o Axel. O Axel jogou o primeiro jogo, né? E o Douglas jogou os outros, né? O Axel foi usado como um coringa nesse jogo. Será que a gente vai ver o Axel de novo para tentar ter um pouco mais de jogo terrestre? Ou o time vai com o Douglas e vamos abraçar o nosso jogo aéreo, um jogo mais cadenciado? E será que esse jogo aéreo será o suficiente para esse Santa Maria Soldiers? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que esse time precisava achar algumas formas de tentar correr um pouquinho melhor com a bola ou tentar gastar o relógio de formas diferentes. Né? Isso pode ser muito importante. Sem falar que é um jogo que Special Teams vai fazer muito a diferença. Como eu falei, foi a diferença de um extra point que custou a vitória para os Soldiers na temporada regular. E quando a gente olha para o Timbal Rex, é um time que está cometendo alguns erros de Special Team que a gente não via esse time cometer no passado. Sempre foi um time que era muito perfeito nas 3 fases e não está sendo perfeito nessa fase de Special Teams. Está cometendo alguns erros, alguns bad snaps e tudo mais, que estão atrapalhando aí algumas situações do time. Acho que o Timberhawks é favorito. Acho que as equipes já se enfrentaram muito recentemente. O Timberhawks sempre acha formas de vencer. Tem bons jogadores, tem bons recebedores. Se o Romário voltar e voltar saudável, eu acho que é um jogo muito legal pra gente olhar. Um time que usou muito play action também para ganhar espaço. Essa defesa de Santa Maria vai ter um trabalho bem legal. E eu tô curioso pela questão dos quarterbacks mesmo, né? Se Santa Maria vai com o Douglas, vai com o seu jogo tradicional, ou você vai arriscar o Axel ali em algum momento, ou você vai de repente até dar uma misturada nos dois durante o jogo. Não acho essa ideia de todo ruim, mas esse time, se quiser passar a bola, né, como sempre faz, eu acho que ele vai precisar ser muito perfeitinho nisso para não desperdiçar campanhas muito rápidas sem gastar relógio e, obviamente, para capitalizar melhor contra uma defesa que está jogando bem até agora. Meu favoritismo, eu acho que é, como eu falei, Rex por histórico, né? Eu acho que seria isso. Agora, já aviso para vocês desde já, ficarei em cima do muro para a Fortaleza Tritões e Recife Mariners. Sou incapaz de apontar um favorito para esse jogo, de verdade mesmo. Eu acho que a gente teve o melhor jogo do futebol americano esse ano na fase de grupos de Mariners e Fortaleza Tritões. Foi o melhor jogo da FABR até agora. São 2 equipes muito boas. São 2 equipes com os 2 melhores running backs do Brasil. São 2 equipes com uma baita coaching staff. São 2 equipes com baitas defesas. São 2 equipes com baita ataque. E é muito talento dos 2 lados da bola. É muito difícil apontar o favorito para um jogo como esse. Eu acho que o jogo da temporada regular foi decidido no detalhe e acho que essa final também vai ser no detalhe. Eu acho que os 2 times aprenderam bastante, né, com erros e acertos do que aconteceu no primeiro jogo. A gente vê as 2 equipes chegando nesse momento com um Fortaleza Tritões fazendo um jogo bem protocolar para ganhar do Caruaru Wolves, falei no vídeo do recap. O Mariners, que teve uma grande partida do Atos, mas que eu tenho ainda um pé atrás com essa linha ofensiva, que eu acho que dá para ela jogar ainda mais bola do que ela tá jogando. Mas você tem Lucas Adolfo, que é um cara que vai achar espaço, vai achar formas, você pode usar ele no jogo aéreo. Tem Fadini, que tem um braço muito bom, que consegue também produzir, consegue escapar de sacks. E é um jogo extremamente complicado de você avaliar um favorito. Porque, assim, você pode falar que o Fortaleza Tritões tem mais recebedores. A gente pode falar isso. A gente pode falar, só que eu posso falar que, de repente, o Tritões teve que se forçar menos no jogo aéreo até agora. Só que o Braxton trabalha bem em cima do play action. Então, assim, a OL do Mariners pode não ter jogado tão bem, ou às vezes me dá essa sensação, mas jogou bem no jogo contra o Tritões, conseguiu correr bem com a bola em alguns momentos. É um time que tem também seus americanos para poder trabalhar, que estão majoritariamente jogando na defesa, mas a gente sabe que podem jogar no ataque. O Isaiah, inclusive, tem TD ofensivo esse ano. Então, é muito difícil, é muito talento. Eu acho que a principal chave para esse duelo vão ser detalhes. Eu acho que as trincheiras elas vão ser extremamente fundamentais. E
Óbvio, existem aprendizados da defesa do Mariners, como não perder tackles em espaço, porque perdeu uma quantidade absurda de tackles em espaço num contra um. E para o Tritões essa pode ser a chave. Apostar novamente num jogo de passe muito curto, colocando os caras rápidos para resolver, Piola, Tico. O Marlos, de repente, pode aparecer um pouco mais, um cara que é um termo que não é ruim, mas é um cara que está sendo bem operário dentro desse ataque, está bloqueando quando tem que bloquear, está recebendo passes curtos e produzindo pouco, mas produzindo. Então é um jogo bem difícil de bater assim, de bate pronto, né? Porque, mais uma vez, a gente olha o Mariners, tem Atos, tem Farias, tem o Adolfo no backfield que pode ser no jogo aéreo. Você tem o Vini também que apareceu agora no backfield esse ano mais, né? Ganhando mais volume. As duas defesas são muito boas. A defesa do Mariners pode, de repente, tentar forçar mais a pressão, obrigar o Braxton a pendurar mais essa bola. E você tem dois quarterbacks que não são os caras mais rápidos do mundo, mas que se você vacilar, eles podem guardar essa bola e tentar resolver o jogo sozinhos. Então, eu, Matheus Ornelas, vou ficar em cima do muro, tá? Vou falar pra vocês isso, tá? Breaking news pra vocês. Bom, meu povo, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa like, comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links todos aqui na descrição. E para você que quiser conteúdos como esse de forma antecipada, é simples. Virar membro aqui no YouTube ou lá no Apoia-se. Beleza? Tamo junto e até a próxima.